O plano de governo do Mercadante está sendo construído dessa forma. Nós estamos percorrendo o estado todo, ouvindo as pessoas, ouvindo as regiões, ouvindo os movimentos sociais, ouvindo a sociedade organizada, e nós estamos fazendo isso há mais de um ano, para que a gente possa ter um programa de governo que efetivamente enfrente os problemas do Estado de São Paulo, mas não seja um programa de governo daquilo que muitas vezes se pensa dentro de gabinetes ou dentro de uma sala fechada. E vamos debater cultura com a mesma estatura que eu vou debater segurança pública, que eu vou debater saúde, que eu vou debater educação. Porque se a gente, como eu falo, se vocês, que são os agentes transformadores do processo cultural, aceitarem a posição de ser sempre a cereja do bolo e não disputar o bolo, a gente não muda, não muda. Então, não dá para tratar a cultura como aquele apêndice do programa de governo. Muito bacana a gente ter esse tipo de proposta, inclusive de ser uma proposta participativa na construção do programa de governo, poder ouvir todo mundo aqui. Bom, a próxima pessoa que vai falar... O governo do estado de São Paulo gastou R$1 bilhão com verba de publicidade. As rádios comunitárias, além de ser fechadas pela Polícia Civil aqui do estado, foram 125 desde o início de dezembro para cá, desde o final da conferência de comunicação. Existe um outro problema político, de um certo dirigismo estatal, de uma concepção neoliberal que predominou no estado de São Paulo, que acha que só tem valor cultural, que tem valor de mercado, e a história está cheia de exemplos. E o tempo, sobretudo na cultura, que quando a gente olha de trás para frente, quer dizer, um quadro do Van Gogh jamais foi vendido enquanto ele foi vivo, e hoje é o quadro mais valorizado na história da cultura. Portanto, o que é cultura não pode ser estabelecido simplesmente pela capacidade de mercantilização daquele produto, daquele processo, seja um teatro, seja uma pintura, seja uma música, seja o que seja. Então, nós precisamos ter uma visão de política pública, né, e de abrir o espaço. Então, o primeiro compromisso que eu quero assumir com vocês não vão ficar de fora de uma política cultural no meu governo. Vai ter espaço para esse movimento vivo e autêntico que tem sido discriminado. E discriminado muitas vezes não pelas suas fragilidades, que às vezes existe, mas muitas vezes tem sido discriminado pela sua potencialidade, capacidade de crítica e de questionar o que está estabelecido, né? E isso incomoda a elite, uma elite que não quer conviver com essa pluralidade, com essa força. Nosso instrumento de divulgação é a internet e é as rádios, sendo que hoje em São Paulo, acho que é a única rádio que a gente depende para divulgar, a gente tem que pagar, entendeu? E nem todo mundo tem dinheiro. Falta ainda muito política para construir a música livre. E o que é a música livre? A música que não depende justamente das rádios privadas que cobram jabá. Esse mesmo jabá que se faz caixa 2 para perseguir as rádios comunitárias. A cultura já tem tão poucos recursos, se você tirar a legislação de incentivo à cultura, você vai fragilizar a cultura. Agora, tem que haver uma disputa sobre o que é recurso para a cultura, porque muitas vezes esses recursos estão sendo utilizados como marketing empresarial, sem nenhuma relação com o que é propriamente o movimento cultural vivo da sociedade e principalmente sem nenhuma relação do acesso aos bens culturais que são financiados na Lei de Incentivo, na Lei Rouanet, com recursos que são públicos. Porque a empresa deixou de recolher o imposto, aquele imposto deixou de ir para a sociedade, que paga aquele imposto, e, portanto, aquela parcela do orçamento que deixou de ser orçamento é um bem público. Não é uma benesse da empresa. Ali é uma concessão que o Estado está fazendo. Por isso o debate em torno desta lei, e o governo Lula está tentando debater, não é fácil enfrentar os lobbies que estão organizados em torno dessa estrutura, né? E não é só o lobby empresarial, não. É o lobby também de produtores culturais que vivem só dessa relação, da intermediação dessa relação. Então nós precisaríamos discutir também como modernizar a legislação para criar novos mecanismos que facilitem o acesso aos recursos públicos por parte dos movimentos autênticos culturais, especialmente na periferia das grandes cidades, sobretudo de São Paulo, que eu acho que são muito pujantes e estão totalmente alijados de um bem essencial. A periferia, querendo ou não, fabrica cultura por si só, mas essa cultura precisa ser, de certa forma, potencializada. Vamos levar a virada cultural para a periferia? Vamos.
Mas por que as estruturas melhores só estão no centro? Né? Por que o hip-hop, de certa forma, é abandonado dentro da periferia, é marginalizado, é discriminado dentro da periferia, sendo que o hip-hop é uma cultura? Não é só dar atenção, diálogo e valorização do hip-hop. Eu acho que a sociedade brasileira deve agradecer ao movimento hip-hop. É o que ele representa de expressão que tem de mais profundo na periferia e na juventude desse estado hoje. Eu tenho assistido, a Regina, minha companheira, trabalha já há 8 anos no Heliópolis, eu acompanho o Heliópolis já há mais de 15 anos, e a gente sente ali, quer dizer, o diálogo com a juventude, o diálogo cultural, que realmente mobiliza, atrai, organiza, é o movimento hip-hop. O que eu queria pedir para você, mercadante, que eu já conheço de longa data, é que esse espaço chamado quadra de escola de samba, ele fosse utilizado durante o ano para outras atividades culturais, não só para ensaio de escola de samba, para faturamento comercial, para chegar celebridades, enfim, para tirar uma onda naquela festa do povo, e o povo às vezes fica até do lado de fora e não pode entrar. Eu quero um governo participativo. Né? E eu quero um governo que haja interação, que vocês possam criticar, que vocês possam sugerir, que vocês possam ajudar a construir. O governo tem que ser um processo dinâmico de construção. E a internet é esse grande instrumento. Ela é, eu acho, a coisa mais transformadora que nós podemos ter e o espaço mais rico da cultura. O digital é a periferia da tecnologia. Muita gente confunde digital com tecnologia. A tecnologia é instrumento do digital, mas o digital é a ferramenta política mais subversiva que jamais aconteceu na história dos últimos 200 anos. É muito mais subversiva do que a eletricidade e ela é profundamente subversiva, realmente subversiva. Marx hoje seria um hippie digital, no meu entender, porque os meios de produção estão na mão das pessoas da era da informação. Isso é Marx puro. Marx não seria marxista hoje de jeito nenhum, seria digital. Nós temos que desenvolver novas mídias, fomentar novos instrumentos, multiplicar o acesso às informações. E eu estou totalmente de acordo com o Cláudio, que sempre levantou essa bandeira. Eu acho que há uma mudança fundamental nesse momento da história, que é a internet, que é o mundo digital, que é a web. O que nós temos que fazer é dar acesso à população à banda larga à internet. Hoje, na Finlândia, foi promulgada uma lei, que todo cidadão tem direito a 1 megabyte de banda. E a meta até 2015 é 100 megabytes por cidadão. E eu acho que a cultura ela tem que assumir a estatura que a Inglaterra colocou, historicamente. Nós temos que caminhar nessa direção. É uma atividade que gera emprego, que gera alternativa para a juventude, que gera identidade, que gera sociabilidade, que gera prazer. Eu termino com o Schopenhauer, que dizia que a vida é sofrimento. E é só a natureza e a cultura que conseguem aliviar o espírito do ser humano. Eu não concordo que a vida é sofrimento, apesar de ter muito sofrimento na vida. Mas uma coisa é certa, a natureza e a cultura, o meio ambiente e a cultura, são as coisas mais prazerosas, as coisas que mais engrandecem o espírito e que mais dão identidade e permitem ao ser humano crescer. Então eu espero que esse movimento seja só a semente de um processo histórico, tanto no programa, no governo, na campanha, mas sobretudo nesse imenso estado de São Paulo. Interiorizar a cultura, dar expressão para a periferia se manifestar com toda a sua pujança e a gente começar esse trabalho. Um abraço para você, gente.